Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 14 de junho de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 36ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre. Convidar o vereador Isaac Demani, que dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, tenho uma preocupação muito grave a trazer essa tribuna essa noite, da atuação do INEA no nosso município. Eu não sei se está sendo acompanhada de perto pelo Poder Executivo Municipal, é com relação às atitudes que serão tomadas com os moradores ribeirinhos ribeirinhos do Córrego Dantas, na verdade. Não só do bairro Córrego Dantas em si, mas todos eles, da Rua Lafayette Bravo, do Canto do Riacho, no Jardim Califórnia e outros. Por quê? Foi elaborado um projeto do governo do Estado que vai mexer com a vida de pessoas que moram há mais de 50 anos em determinadas localidades. E são pessoas que residem nessas localidades, pagando seus impostos, com seus imóveis legalizados juntamente à Prefeitura, recolhendo, portanto, todos os tributos a que são obrigados a pagar anualmente, e que hoje são surpreendidos com a notícia de que poderão ter seus imóveis demolidos pelo INEA para cumprir a lei federal que determina determinado perímetro de afastamento dos leitos dos rios. Muito bem, senhores. Esses projetos não foram debatidos juntamente com as comunidades. Eles estão sendo surpreendidos nesse momento, e isso aconteceu em uma reunião na terça-feira passada. Estão sendo surpreendidos com essa notícia de que podem ter os seus imóveis demolidos. E são imóveis que não foram atingidos diretamente pela tragédia, por barreiras ou por escombros. Não. Imóveis onde, infelizmente, o nível do rio subiu, como nunca se subiu na nossa cidade. E, claro, imóveis que foram vítimas da enchente, mas que não tiveram sua estrutura abalada, não tiveram nenhum tipo de prejuízo além da perda dos seus móveis. E essas pessoas residem, eu vou dar o exemplo específico da Rua Lafayette Bravo, em Conselheiro Paulino. Existem pessoas que residem há mais de 50 anos naquela localidade, criaram ali as suas famílias, têm suas raízes ali, pagam seus impostos com imóveis legalizados juntamente à Prefeitura, e agora são surpreendidos por serem taxados aí de fora da lei e terem construído seus imóveis em local inapropriado. Depois de 50 anos, um órgão público vem dizer isso àquelas pessoas. Se houve uma omissão, e houve, por parte do poder público, seja ele estadual ou municipal, penalizar essas pessoas agora com a demolição dos seus imóveis, eu acho que é um tanto quanto exagerado, e pode-se haver aí uma solução intermediária que deve ser debatida com esse órgão. Mas esse órgão tem se mostrado um tanto quanto irredutível nessa posição. Já encaminhei alguns ofícios, juntamente com reivindicações de representantes das comunidades, solicitando uma audiência específica para a apresentação do projeto e debate, para, junto com a comunidade, buscarmos uma solução intermediária. Ainda que seja envolvido o Ministério Público, se necessitar fazermos, se houver necessidade, da confecção de um termo de ajustamento de conduta entre o município, o Estado e o Ministério Público, mas que se faça, porque hoje existem centenas de famílias sofrendo que não sabem se seus imóveis serão ou não demolidos pelo INEA. E o INEA já iniciou a demolição de alguns imóveis. Passei hoje no Canto do Riacho, estava lá as máquinas e caminhões do INEA já iniciando a demolição. E qual será o direito dessas pessoas? Em que eles serão
resguardados? Será que eles terão seus imóveis avaliados e receberão indenização justa? Para onde vão tantas famílias? Eu digo, repito, são centenas de famílias que hoje passam por essa situação, todas elas ribeirinhas, moradores ribeirinhos do Córrego Dantas, não só no loteamento Córrego Dantas, mas em toda a extensão do rio. Para onde vão essas pessoas? Será que o INEA vai ter um posicionamento de isonomia e irá ter o mesmo tratamento, por exemplo, com o próprio Estado do Rio de Janeiro, que construiu seu fórum às margens do Rio Bengala? Eu duvido que o INEA vai ter o mesmo posicionamento com relação ao próprio Estado, que agora vem com a sua espada e quer sangrar centenas de famílias, demolindo as suas casas, e, repito, casas que têm condições de habitabilidade. Não estou falando de casas que sofreram abalos estruturais, foram parcialmente demolidas, não. Casas, em residências, prédios, indústrias em condições de serem perfeitamente utilizadas. E qual critério está sendo utilizado por esse órgão do Estado, que tem o próprio Estado violando as suas próprias leis, construindo seus próprios equipamentos públicos, vou repetir, o Fórum de Nova Friburgo, à margem do Rio Bengalas, mas querem lá naquelas famílias demolirem as suas residências. E isso não pode, é claro, ficar dessa forma, e vai se travar aí uma grande batalha judicial, e eu já me coloquei à disposição daquela comunidade para ajudá-los nesse sentido. Nós não podemos, e aí eu peço a ajuda dos vereadores, que façamos uma cobrança, que empenhamos esforços juntamente aos deputados estaduais dos seus respectivos partidos federais para que possamos estar lutando em favor dessa comunidade. A lei tem que ser cumprida, sim, mas deveria ter sido cumprida desde lá de trás. Se o Estado foi omisso... Me concede uma pequena parte? Com certeza, vereador Manuel do Pote, fica à vontade. Só para esclarecer ao pessoal do INEA, o fórum da nossa cidade hoje é construído praticamente dentro do rio. Quer dizer, o erro já começa de casa. Exatamente. Né? E não só o fórum, quantas e quantas propriedades que estão praticamente dentro do rio e não são penalizadas. Só as pessoas que sofreram e continuam sofrendo que vão ser penalizadas. Verdade, vereador Manel. Obrigado, vereador Manel. Nós temos que estar do lado dessa população. Não podemos deixá-los na sensação de estarem sendo penalizados por não terem ninguém, por não terem uma voz, por clamar pelos seus direitos, pois elas têm. Essa casa, eu tenho certeza que os demais vereadores também estarão empenhados nessa luta, e nós não podemos deixar que o INEA simplesmente faça isso. Qual é a participação do governo municipal nesse projeto elaborado pelo Estado? Se não participou na elaboração do projeto, tem que participar na defesa dos nossos moradores, dos nossos friburguenses. E hoje eu estarei apresentando um requerimento de informação nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Próximo vereador inscrito, o vereador Vanozinho, dispõe o tempo do vereador Manuel do Pote, do tempo do vereador Edson Flávio, dispõe de 18 minutos. Senhor presidente, antes de iniciar minha fala, quero agradecer ao companheiro Manuel do Pote, o vereador Márcio Damasio também pela cessão do tempo, e o vereador Edson Flávio, desculpa, eu falei Márcio Damasio, é Edson Flávio e Manuel Martins pela cessão do tempo. Senhor presidente, tinha até comunicado a Vossa Excelência que não estaria presente devido à forte gripe, mas como na minha trajetória política, eu nunca fui, como muitos, de amarelar e não vim à sessão, à Câmara, à discussão quando tem projetos polêmicos, e por isso eu estou aqui e peço a paciência dos senhores vereadores. Eu queria falar de outra coisa, vereador Claudemir. Eu queria falar que hoje, no meu ponto de vista, eu só vou chamar a atenção dos senhores vereadores para isso, mas o assunto não é esse. Hoje, no meu ponto de vista, a saúde do município está em caso de interdição. Interdição e intervenção, estadual e federal. Se os senhores forem no hospital agora, os senhores vão cair para trás da situação que está o hospital. Então, o assunto que nós teríamos que estar tratando agora, e na maior discussão, sairmos daqui, era o Hospital Raul Sertã, pedindo imediatamente a interdição
dessa situação. Mas eu vou falar de outra coisa aqui, senhor presidente. Eu queria prolongar esse assunto da saúde, que é o assunto que mais está chamando a atenção hoje é com relação... Eu já vou ceder a parte, vereador Edson Flávio. Muito breve. O assunto que mais está chamando a atenção hoje na cidade, e os comentários, é aumentar o número de vereadores ou diminuir, que isso não foi a gente que fez, antigamente até se fez, e agora quem fez isso foi através de uma emenda constitucional que estipulou 21 vereadores, até 21 vereadores, e o mandato de 2008 botou em 21. O que está se querendo agora é diminuir o número de vereadores. E muitas coisas nos debates ainda não foram levantadas. Eu quis, nesse momento, eu não tive a oportunidade. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que os vereadores têm que sempre se importar que o debate é entre nós, vereadores, aqui na casa. O regimento diz que a assistência pode participar, mas não pode se manifestar, e nem o vereador se dirigir à assistência. Então, eu vou falar, eu vou cumprir o regimento, e, com certeza, Vossa Excelência vai fazer respeitar o regimento. E lá em 2003, em 2004, eu não sei se os senhores vereadores lembram, eu, presidente da casa, e parece que daquela legislatura só tem eu. Se eu não me engano, daquela legislatura aqui, nesse momento, nesse mandato, acho que só tem eu de vereador. Diminuíram, eu cansei de vir à tribuna, numa resolução do TSE, num ano eleitoral, e deram um golpe, eu chamei isso na tribuna como presidente da Câmara, de um golpe político, e diminuíram, no ano eleitoral, o número de vereadores, naquela época, de 19 para 12. Só que era uma resolução do TSE, porque não tinha, na Constituição, lei regulamentando o assunto, e sim numa proporcionalidade. E o TSE, através de uma resolução, estipulou que Friburgo teria que ter 12. Aí, vejam bem, senhores vereadores, diminuiu o número de vereadores, e a coisa mais que eu tenho, que carrego na minha vida pública, nesses 4 anos de mandato, é você voltar. Eu perdi o mandato, saí da casa, não só por isso, que o mandato não é só por uma votação, às vezes por uma fala sua. O mandato é um conjunto de ações e que o povo, no momento, acha que você não deve estar aqui, te tira e você volta, tanto que eu voltei. E, naquele momento, eu cansei de falar, olha o que vai acontecer. Diminuíram para 12, vão tirar a oportunidade de muitos que poderiam estar aqui, e vai acontecer que não diminuir o repasse e o aumento de gasto vai ser assustador. Aí que bom, e que Deus me permitiu eu estar aqui agora para confirmar o que eu falei naquele momento. Que aí, imagine os senhores, se lá no meu primeiro mandato, em 92, fosse 12, eu não estaria aqui. Eu não ia sair lá de Campo do Coelho, porque todos os engravatados, muitos engravatados naquela época, me chamaram de o botequeiro, o vereador Manel sabe disso, o botequeiro, o roceiro. Aí eu não ia estar aqui não, porque precisava de 1000 votos. Mas por ser 19, eu cheguei a casa, graças a Deus, estou no 4º mandato, que é o melhor concurso que tem, eleição, ir ao eleitor prestar contas, e melhor, consegui passar por vários cargos que me dignificaram, que se eu não estivesse na casa eu não ia passar. Detran, Altran e serviços públicos. E não tenho grande diploma na minha vida, não. Eu tenho o diploma da vivência e de trabalhar com a verdade sem demagogia. E eu vou aos fatos. Veja bem, 2004, último mandato meu de presidente da Câmara. Pasmos, senhores, se tinha 19 vereadores, no ano a Câmara gastou 3.512.000 com folha de pessoal, com toda a Câmara. Aí diminuiu. Se você diminui 21 assessores, diminuiu 7 vereadores, na época eram 3 assessores, você diminui 7 vereadores, você diminui 21 assessores. E não precisava fazer mais concurso, porque você não tinha necessidade de você fazer mais concurso, de botar mais gente, porque a casa estava sendo trabalhada com aquele volume de gente, com 19 vereadores. Caiu para 12, não.
Folha de pessoal, 2005, 12 vereadores, de 3 milhões e 500, senhores vereadores, foi para 3 milhões e 731, só folha de pessoal. Pior ainda, 2006, aí 2006, ano eleitoral. Aí que está o problema, porque tem alguma coisa aí por trás desse movimento querendo tapar alguma coisa. A gente entende, tem pessoas sérias, a gente tem que respeitar os movimentos. Se eu cheguei aonde eu estou, foi ouvindo lá na rua o lixeiro, o varredor de rua, ouvindo as pessoas mais humildes, os engravatados, tem pessoas engravatadas que te dão lição de vida, média, enfim, mas as mais humildes pessoas lhe dão lição de vida para você aprender alguma coisa. E 2006, ano eleitoral, sabe para quanto foi a folha, meu vereador Marcelo Belli? Dados oficiais, Tribunal de Contas. Em 2004 tinha 19 vereadores, em 2006, 12. Ano eleitoral, de 3 milhões e 500, só a folha foi para 4.400. Quase 1 milhão a mais. Pois bem, aí eu estava de fora, mas a gente está de fora, 2004, tanto que eu saí do mandato, mas em 2004 teve uma pequena, todos se lembram, principalmente se tinha alguém que secretário, de uma chuva, de uma tragédia que teve na cidade, e eu estava sem mandato, mas eu estava lá com a comunidade, estava lutando junto, mesmo sem mandato, sempre tive, sempre vou estar. Mas eu estava acompanhando para ver se o que eu estava falando ia ter convicção. Aí, em 2006, eu pego uma publicação, em 2006, uma publicação do Tribunal de Contas, publicação oficial, e que diz o seguinte: câmaras municipais gastam mais apesar da redução de cadeiras. Aí está lá, está no site do Tribunal de Contas para os senhores verem. Porque muita gente não ouviu isso ainda não sabe disso. 2004, aí vem, Tribunal de Contas. Gastos da Câmara, total no ano, 4.840.000 no ano. Divisão, você pega o número e divide o gasto per capita por vereador, 19 vereadores, 255.000 no ano. Aí vamos lá, quando caiu para 12, de 255.000, o que a gente analisa tinha que cair por quê? 150.000? Não. Site do Tribunal de Contas, dados oficiais. 12 vereadores, 5.072.000. Gasto por vereador, isso em 2005. Nós vamos chegar lá em 2006, quando foi ano eleitoral. 422.000 reais por vereador em 2005. Ou seja, quase o dobro de gasto por vereador. Então, senhor presidente e senhores vereadores, eu, quando vi isso, eu falei, puxa vida, legal. Fui crucificado, muitos discordaram de mim, muitos acharam que eu estava aí sim falando que eu era demagogo. Não, demagogo não, golpe. Você está preparando um ano da eleição para 19 vereadores. Vem uma resolução lá do TSE, quando você trabalhou o tempo todo, joga para 12, mudou o quadro. Muitos que eram para estar aqui naquela época não voltou. E não é que eu ia voltar, não é com... que até porque é o que eu falo, essa cadeira não é nossa, essa cadeira, todos que sentam nela têm que ter consciência de que é passageira e tem que passar por um concurso, que é o melhor concurso que eu costumo falar. Aí, o que aconteceu? Chega 2006. Aí, 2005, devolução da Câmara para a Prefeitura, R$ 606.000. Mas não é porque gastou menos, não. Eu já fiz a colocação. É porque o repasse aumentou. O repasse aumentou. Então, se o repasse aumentou, se a receita da Prefeitura aumentou, o repasse foi maior. Devolveu 606.000. Aí se comprou até umas ambulâncias, legal. Botaram propaganda, a Câmara ajudou e tal. 2005. 2006. Eu vou dizer lá quanto que foi o gasto. 2006, sabe quanto foi a devolução, vereadores? 134.000. Gastou-se muito mais do que os senhores podem pensar. Aí veio também a história que nós botamos aqui
de que, na época, do 13º salário. Quem os vereadores não se lembram disso? Que o 13º e 14º tem que ter coragem de falar, está embutido no salário. Nós ganhamos 7 mil e poucos reais brutos, líquidos quase 6 mil, tirando partido e tal, 5.500 reais, que é um bom salário. E aí, não, vamos acabar com esse 10º, que foi uma... Sabe por que foi o 10º? Reuni toda a imprensa aqui. Falei, olha, eu tenho o direito de que eu faça uma lei para que esse salário não seja diluído no ano, até porque é ilegal, e que eu, no final do ano, recebo a ajuda de custo e não tenho desconto do imposto de renda. É um direito na lei. Por isso que nós fizemos isso. Mas muita gente não entendeu, porque os destruidores de imagem dos vereadores de plantão falaram que era demagogia minha. Só que, eu vou ver se consigo achar aqui quanto foi a folha de pagamento dos senhores vereadores. Também, aí todo mundo sabe, tem um panfleto na minha casa de um candidato a deputado que diz: acabei com o 13º vereadores na Câmara. Mentira, mentira, estou falando aqui mentira. Voltou a fazer o que fazia antes, diluiu. Aí, para fazer demagogia, eu não estou achando aqui, mas eu vou ter outras oportunidades para trazer isso aqui para os senhores vereadores conhecerem. Quanto que... Ah, está aqui. Quanto que foi gasto com os subsídios dos vereadores no exercício de 2004? Quanto que foi gasto? 1 milhão... Exercício... 1.502.000. Quanto que foi gasto em 2005? 1.011.000. Aí você divide 1.502.000 por 19, dá R$ 7.900. Você divide 1.011.000, R$ 8.426. O salário elevou. Então, senhor, eu não queria, eu evitei até de fazer isso. Por quê? Porque a Câmara, hoje quem lê as matérias nos jornais, eu quando leio o jornal da cidade, quando eu leio alguns jornais, o que estão fazendo é que a gente não vale nada. O que está, para mim, não serve a carapuça. Já provei que vim sem precisar estar em algum cargo público, nunca ocupei cargo público para chegar à Câmara, saí, não precisei ocupar cargo público e voltei com trabalho prestados à comunidade. E, com certeza, tem muitos que podem estar aqui para prestar serviço e, de repente, prestar relevantes serviços à comunidade, mas que não têm condições, num golpe que pode ser dado, como deu em 2004, de você cair o número de vereadores e as coligações já terem toda pronta, eles não terem como aumentar número ou diminuir número. E, nesse ponto, eu venho sempre me abstendo, até porque, se eu fosse defender a diminuição de vereadores, e eu fiz isso agora em setembro, nós fizemos isso e pedimos o presidente era Sérgio Xavier, Luciano era o vice-presidente, já para a gente fazer a diminuição. Aí veio o procurador, doutor Guilherme, que não era procurador nosso, não era procurador do momento, deu parecer baseado dentro da lei, disse que não. Veio o procurador agora, deu outro parecer, negativando, impossível e tal, todos os dois pareceres no projeto. Aí o que a gente não entende é que tem hora que o parecer do procurador vale. Não, porque o parecer do procurador diz que é inconstitucional. E tem hora que não, tem hora que tem que jogar para a plateia, tem que jogar, fazer demagogia, para depois tem que estar aqui para pagar o ônus também. Tem que estar aqui para pagar o ônus. E eu quero, senhor presidente, não sei quanto tempo me falta. Não está em tempo. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que carrego, já estou terminando, eu carrego na minha consciência tranquila que quando eu entrei na casa em 92, quando entramos na casa em 92,
E logo na frente, na presidência do vereador Jorge Carvalho, pasme, senhores, o repasse da Câmara é 11%. Na época. A saúde era 10%. Lógico que não era 11% em cima de todas as receitas, todos os vereadores sabem disso. Mas a gente tinha mais que a saúde. E nós fizemos uma propositura e diminuímos de 11 para 9,5. Não fizemos, não teve pressão, não precisou ninguém. Não precisou, sim, ouvindo as pessoas na rua. Não precisou pressão, não precisou fazer movimento, a gente ouvindo só as pessoas. Fizemos um movimento que era muito dinheiro. E como devolvíamos muito dinheiro, diminuímos para 9,5%. No outro mandato, diminuímos para 7%. 7%. Vereador Jorge Carvalho, presidente, eu não vou citar os nomes dos outros vereadores que estavam aqui na época, mas os vereadores daquela legislatura. Diminuímos os repasses, aí sim, aí é não ter demagogia. Aí sim, é jogar com a verdade. Diminuir o repasse da Câmara. Diminuímos para 7%. Aí veio a lei de responsabilidade fiscal, que limitou os gastos, e caiu, não sei se os senhores lembram disso, para 7% os repasses das câmaras que tinha mais ou menos a população de Nova Friburgo. Teresópolis, Petrópolis, naquela época, se vocês pegarem os jornais, eu vou trazer nas próximas horas de tribuna, jornais daquela época, de Teresópolis, Macaé, várias cidades, que ficaram desesperados, que não sabiam como que eles iam administrar a Câmara com os 7%. Não, nós não. Nós nem participamos de movimento nenhum, porque a Câmara não estava gastando 6%. Não estava gastando 6%. Aí agora, eu já não estava mais no mandato, mas quando eu estava no mandato, sempre fui a favor que a representatividade da comunidade tem que ser sagrada. Isso tem que ser sagrado, tem que ser respeitado. Aqueles que entendem, quando eu leio uma matéria dizendo que a Câmara não serve para nada, para mim não está dizendo nada. Para mim é conversa fiada de desocupado que não conhece o trabalho, porque não convive com a família, não sabe o vereador que quer trabalhar sério, o que ele perde dentro de sua vida particular para poder exercer o mandato com dignidade. Então, para mim, não serve. Então, eu acho que, do momento que você diminui os gastos, a comunidade... hoje está pecando, Amparo não tem um representante. Campo do Coelho, em contrapartida, graças a Deus, nós temos 3. Vai lá dizer se os 3... Vai lá na casa do Márcio Damasio ver como é que ele está... Se é o que ele tem que fazer. Quem tem que dizer o que tem que fazer é quem vota nele. É o voto. Vê quem... Manel Martins, vereador... Tivemos a ocasião que tinha, acho que está até presente, o vereador Isaías Martins aqui na casa, que também representou a comunidade. Hoje, Amparo teve o vereador Mário César Fuli, que você não podia deixar de falar. Quando falava em Amparo, o vereador Mário César Fuli estava aqui presente para defender. Lumiar, o vereador Samuel Gracini, foi meu vice-presidente, encaramos a bandeira contra aquele golpe que foi dado de 19 para 12, que diminuiu a participação da comunidade nesta casa. Enfim, senhor presidente e senhores vereadores, esse é o meu posicionamento. É o meu posicionamento que defendi em 2004 e defenderei sempre, sem amarelar, sem arrumar qualquer tipo de dor para não vir para aqui, porque eu não poderia estar aqui. Mas estou, porque o que tiver que tomar decisão aqui, eu vou tomar as decisões baseadas nos meus ideais. Independente, e os senhores vereadores que são novos, vereador Manel Martins, não, vereador Reinaldo Rodrigues, nós já participamos de votações importantes na nossa comunidade, de sair da Câmara Municipal, ter que se humilhar a ir para casa dentro de um camburão. Dentro de um camburão, o vereador Reinaldo lembra disso. A ex-prefeita Saudade Braga saiu junto com a gente. 1 minuto. Porque a gente estava lá defendendo os interesses da população e a gente estava sendo massacrados. Então, eu carrego... Quando eu errar é humano, permanecer no erro é burrice. E eu, senhor presidente e senhores vereadores, pretendo manter esta posição. Agora, aí não. Aí vamos fazer demagogia. É demagogia? Só voto, estou com um projeto pronto aqui,
para 12 vereadores e diminuição para 4%. Aí sim, aí eu voto. Fora isso, eu não voto nada que não seja isso. Manter, porque o movimento que está aí não quer 13, nem 15, nem 17. O movimento quer 12. E se é para respeitar, eu respeito o movimento. Estou vendo aqui pessoas sérias, estou vendo companheiros, uma pessoa que eu lidei no Detran Juarez, da maçonaria, que aprendi a admirar, a conviver com ele lá no Detran, num órgão difícil. Estou citando o Juarez, mas com certeza me conheceu lá do Detran. Então, eu respeito as pessoas sérias. Mas eu não concordo e continuo falando e discordando daqueles que sistematicamente, não agora não, se você pegar lá atrás, desde 92, é a mesma coisa, dizem que a gente não serve para nada. Então, senhor presidente, para terminar, agradeço mais uma vez, eu ia dar a parte, vereador, só para terminar, o vereador Edson Fábio me pediu a parte lá atrás, desculpa, vereador. Não, bem, muito breve. Eu até pedi a palavra, o tempo de Vossa Excelência, porque eu não tinha tempo para falar o suficiente. Talvez a parte fique até um pouco extemporânea, porque era em cima da saúde que Vossa Excelência estava falando. E, quando Vossa Excelência falou da questão do Hospital Raul Sertã, que não é coisa que nós sabemos, toda a população sabe. Toda a população sabe da situação que, principalmente, as pessoas mais carentes estão passando no Hospital Raul Sertã. Anteontem, não é a primeira vez que eu vejo, não é a primeira vez que eu falo, não é a primeira vez que eu denuncio. Estava falando por volta de meia-noite com o secretário, com o administrador do Hospital Raul Sertã, porque já tinha gente acumulando, já tinha gente na fila, 6 horas da tarde, para pegar uma ficha para um angiologista às 8 horas da manhã do outro dia. Às 8 horas da manhã do outro dia. E aí eu estava lá dando atenção a uma família e liguei para ele e falei com ele, primeiro, hoje eu não resolvo essa situação de ter as fichas, mas essas pessoas que já estão na fila vão ficar essa madrugada toda com frio, sem banco para sentar, sem banheiro adequado para usar. E o pior de tudo, no mesmo dia, um dia antes, na parte da manhã, cheguei num dos quartos da enfermaria do hospital, havia um senhor que estava necessitando ir para o CTI. Estava prescrito na prancheta dele para que ele necessitava do CTI. E a família em volta daquele cidadão, imediatamente eu acionei a direção do hospital. Mas não tem vaga no CTI, não tem vaga no CTI. Não, tem que ter vaga, sim. Esse cidadão tem que ir para o CTI. Pois bem, conseguimos que ele fosse para o CTI e a família levou para uma unidade particular até. E o cidadão faleceu. Então, vereador, o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos nos unir em torno de diversos temas nesse município. Diversos temas. Nós não podemos nos unir em cima de uma tecla só. Principalmente quando há necessidade, Vossa Excelência falou com muita propriedade, de uma intervenção. E aí eu já falei isso no início do mandato, quem está aqui lembra que no início do mandato eu defendi uma intervenção federal no Hospital Municipal Raul Sertã. Naquela época, alguns acharam que não tem nada a ver. E também, em princípio de mandato, eu sei entender muito da questão da legislação, né? Porque tem questões legais quando você se fala de uma intervenção, vereador Cláudio Melo. Não é simplesmente falar, né? Mas que uma atitude drástica, de peso, precisa ser tomada, precisa. E aí vem um problema muito sério. Vem o governador de Estado que não se preocupa com o município nesse caso. E, ao mesmo tempo, nós não conseguimos nos mobilizar, e aí eu vou para uma fala para a população e até para os presentes, independente do que nós tenhamos que votar nesta casa, independente do motivo de estar todos aqui. Se Nova Friburgo não fizer igual fez o Corpo de Bombeiros, por exemplo, que foi para frente do Palácio Guanabara, que foi para frente da Câmara dos Deputados e que reivindicou em favor da sua melhoria salarial, da sua melhoria das suas condições de trabalho, o que vai acontecer? Nós vamos estar sempre aqui. Quando o governador vem aqui, vai um monte de gente de terno e gravata, que está perto do governador, tirar foto, abraçar o vice-governador, mas na hora de estar meia-noite, 1h da manhã no hospital, com a pessoa que está, às vezes, no CTI, muita gente some. Então, nós temos que
Tomaram uma atitude muito séria. E aí não vai nenhuma palavra, vereador Vanozinho, de afronta a ninguém. É simplesmente uma questão real. Isso é muito real. Isso é muito real, a situação de descaso que o município está. Porque o município, mesmo que bote um vereador aqui, mesmo que não tenha parlamentar nenhum nessa casa, os recursos que o município pode economizar ou não tenha, não resolve as questões do município. Porque o município precisa de socorro real do governo do Estado. E o governo do Estado vem aqui enrolando a gente há muito tempo. E tem gente de alto gabarito nessa cidade que não vê isso, em hipótese alguma, não consegue ver como que nós estamos sendo enrolados pelo governo do Estado. Eu fui ontem onde disseram que vão fazer o Hospital do Câncer, lá no Caves, lá. Está lá tudo parado do jeito que estava. E a gente tem muitos assuntos a debater, vamos debater todos eles, mas eu quero aproveitar a audiência dessa sessão, vereador, e concluo, para solicitar que nós possamos estar juntos, não só nesta batalha que estamos travando agora, mas em outras também, principalmente nessa que o governo do Estado precisa entender o potencial de Nova Friburgo, a força de Nova Friburgo, a história de Nova Friburgo, o valor da nossa gente, coisa que não está vendo. E nós todos, aí é nós todos, somos todos nós, estamos deixando o governo do Estado muita cavaleira, em berço esplêndido, sentadinho lá, cuidando do Rio de Janeiro. O governador é um prefeito do Rio, o governador não governa o Estado, é um prefeitão do Rio. E a gente está aqui, muitas das vezes, se degladiando quando podemos chegar a consenso em muitas coisas, enquanto eles estão lá muito bem tranquilos. Então, é uma parte nesse sentido, a situação é muito triste, e eu tenho certeza que o bom senso de todos nós fará que algum movimento aconteça também para nós pressionarmos o governo do Estado. Vereador, se Vossa Excelência permitir, presidente, o vereador Marcos Medeiros pediu para terminar a parte, por favor. Calcado na vossa fala e na fala do vereador Edson Flávio, há cerca de 10, 15 dias, 5 horas da manhã, começou a tocar meu telefone, eram várias pessoas que estavam na fila do ambulatório do hospital, em frente ao Hospital Raul Sertan, com o mesmo objetivo que o vereador Edson Flávio disse, para procurar um angiologista. E a gente sabe que aquele que atende é o doutor Egídio. Tinham cerca de 100, 150 pessoas, colhi o depoimento a partir de 5 horas de todas as pessoas, e tinham 25 fichas somente. Liguei para o doutor Egídio, 7 horas da manhã, mais ou menos, e ele autorizou que pusesse mais 50 fichas para poder serem atendidos. Mas, de qualquer forma, foram 75 que foram atendidos, eram só 25, eu consegui ampliar para mais 50, mas a grande maioria, ou seja, mais da metade, foram para os seus lares sem atendimento. E todos os dias virou uma rotina. Pela manhã começa a tocar meu celular, são pessoas reclamando do atendimento da UPA e do atendimento do Hospital Raul Sertan. Então, com certeza, alguma coisa tem que ser feita na questão da saúde, e fica aquela minha proposta, que o município paga cerca de R$2 milhões por mês para poder se manter um aterro sanitário, que possa se queimar esse lixo no município vizinho de Cantagalo, vai gastar aí uns 100, 150 mil, e o restante desse dinheiro que sobrar, que a gente possa aplicar na saúde. Conclua, por favor. Senhor presidente, para terminar, então, paz dos senhores vereadores, terminando, em 2004, quando tinha 19 vereadores, 3 milhões e 500 com folha de pessoal no ano inteiro. Em 2007, 5 milhões. Então, é bom que os vereadores analisem isso. E, no meu ponto de vista, torna a afirmar, meu posicionamento porque é muito fácil, não, deixa depois entrar liminar, fazer o que quiserem fazer. Mas, no meu ponto de vista, eu quero voltar aqui, trabalhem contra mim, porque eu perdi o mandato da outra vez. E, com certeza, se o povo entender, eu vou voltar depois, mas meu ponto de vista é que, se não votar o 12 vereadores e a diminuição para 4%, não é o que o movimento quer. Convidar o próximo vereador inscrito, o vereador Cláudio Damião, dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu costumo dizer que a cidade que temos é a cidade que construímos. Pode parecer uma frase feita, uma frase de retórica,
Mas é a verdade. E eu tenho o maior orgulho da cidade de Nova Friburgo. Muitos só veem defeitos. Eu consigo ver qualidades e valores também na nossa cidade, no nosso povo. Os defeitos existentes, eles precisam ser corrigidos. As falhas existentes, elas precisam ser reparadas. Uma bela cidade acolhedora, com belezas naturais, com potencial econômico, abalada por problemas que acontecem em todas as cidades, de ordem política, de ordem catastrófica, por situações que fogem ao controle, como a tragédia que aconteceu, algumas por situações políticas que poderiam ter sido evitadas, mas nós temos a cidade que construímos. E quando eu falo da tragédia, eu fico vislumbrando, visualizando, relembrando os apertar de mãos que nós vimos nas ruas, os braços dados, as mãos dadas, a comunhão de interesses para salvar vidas, para resgatar pessoas sepultadas, até mesmo para mudanças de valores que nós não conseguimos ver implementados. Mas eu vi na população um brotar de esperança que não via há muito tempo. Nós tivemos uma grande oportunidade de dar a volta por cima. Quando as coisas pareciam estar sendo encaminhadas, onde a gente conseguia unir o povo de Nova Friburgo, irmanada pela solidariedade, nós percebemos que algumas pessoas se aproveitavam de um momento de tragédia para uma rapinagem sorrateira do dinheiro público, para uma oportunidade de ver na morte de um cidadão uma oportunidade de enriquecimento ilícito. No momento em que a gente podia reerguer a cidade, nós estivemos envolvidos num dos piores escândalos que abarrotou a Câmara, a nossa sala da CPI, com documentos e com provas, que alguns dizem que não são provas, alguns dizem que são ilações, mas são documentos que foram acolhidos pelo Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Por documentos que foram acolhidos pelo Tribunal de Contas da União, pela CGU, pela Câmara Legislativa Federal, e que tem ali impressa a digital de alguns que não tiveram a grandeza de ocupar os cargos que ocupavam para atender o bem comum. Ah, mas por que está falando disso agora? É porque tem público? Não, é porque não custa lembrar que a gente está enfiado num buraco que a gente está enfiado, numa situação catastrófica até agora, que envolve a saúde, que envolve a educação, que envolve a questão do funcionalismo público, por uma série de problemas que vêm caminhando no tempo. E as soluções não são dadas no tempo real. As soluções não aparecem e são empurradas com a barriga. O tradicional jeitinho brasileiro acaba imperando também na dita Suíça brasileira, porque os vícios contaminam. Eu quero dizer que a saúde está do jeito que está, mas pela comissão parlamentar de inquérito não estaria assim, não. Se as pessoas estão morrendo, é porque algumas pessoas que assumiram cargos públicos deviam ter a honradez de dizer que são incapazes de cuidar do bem público. Nós tivemos uma CPI da Alerj que só serviu para figuração. Sentaram aqui para aconselhar o que deve fazer quando chover. Isso todo mundo sabe. O que nós precisamos saber, o que as grandes empresas fizeram com o dinheiro que devia ter sido usado para construir casas populares e até agora não saiu uma. Esse é o problema. Foi uma fantasia a CPI da Alerj. Agora, a CPI de Nova Friburgo foi uma das poucas que teve início, meio e fim, independente de intimidação, independente de ameaça, e que dignificou o povo de Nova Friburgo e a Casa Legislativa. Os desdobramentos que deveriam ter sido adotados impediria que pessoas morressem na espera de atendimento no Hospital Raul Sertã. Empresas contratadas para manutenção de equipamentos que para trocar uma lâmpada incandescente cobra R$ 52, que para trocar um parafuso, um suposto parafuso de uma cama ginecológica,
cobra R$ 132, que para fazer a manutenção de um equipamento de medição de pressão, cobra o dobro do valor do equipamento. E o dinheiro vai para o ralo. E nós denunciamos isso aqui, para que fosse cancelado. Desde a entrega dos documentos e a aprovação do relatório da CPI, só agora que o contrato foi cancelado, com prejuízo ao interesse público e à vida das pessoas por meses. Não bastasse isso, nos deparamos com uma compra de soro superfaturada, absurdamente superfaturada, que um vidro custava R$ 3,41, enquanto em Niterói o mesmo produto custava R$ 1,07. Por isso que as pessoas morrem. Por incompetência administrativa ou sei lá por que outra razão. Porque a CPI apontou onde estavam os erros, onde estavam os vícios, e não foi mudado uma vírgula do ponto de vista do controle que deve haver na questão pública. Esses são um dos problemas que a gente vive repetindo e vive repisando. Do ponto de vista do papel do legislador, fizemos o que cabia. Apresentamos o relatório, votamos o relatório, entregamos a denúncia, o Ministério Público está atuando. Existem inúmeros inquéritos prosperando na Justiça, decisões da Justiça Federal, decisões da primeira e segunda vara civil. Queremos punição, sim, porque nós não estamos falando de brincadeira, não. Nós estamos falando de pessoas que morrem soterradas. Um minuto. Morrem abandonadas no leito de hospital, porque falta remédio, porque os médicos ganham mal, os enfermeiros, os maqueiros, faltam ambulâncias, falta uma série de bens e patrimônios públicos, enquanto o dinheiro público caminha para um outro rumo que não deveria ser tomado. Essa é uma das razões, companheiro, que me sucedeu, que me antecedeu, aliás, porque a saúde está mal. Porque a saúde está mal e porque a educação está mal. Eu poderia citar inúmeros outros tantos exemplos que podem ser buscados no Ministério Público a partir das denúncias que fiz, independente das intimidações e das ameaças. Essa é a questão. Da mesma forma que estivemos irmanados na tragédia, de mãos dadas para salvar vidas, para melhorar a estima do nosso povo, que estejamos irmanados para uma renovação política, não de pessoas, mas de conceitos e de valores. Porque é isso que vale, é isso que importa. É isso que faz a diferença. Conclua, vereador, por favor. Eu vou concluir, senhor presidente, pedindo desculpas até pela minha veemência. Não tenho a intenção de atacar ninguém. Mas o sentido é de trazer às claras o real problema que a gente vive, que é um problema de método de fazer as coisas, de forma de fazer as coisas. Eu quero fazer um apelo a esta casa, senhor presidente, ao senhor que tem tido o mérito de aplicar medidas que por várias vezes aqui eu me debrucei e me debati com outros companheiros, com relação à antecipação da pauta para a discussão da Câmara, que a gente só conhecia na hora que vinha para cá votar. Vossa Excelência antecipa a pauta e a gente conhece hoje a pauta que vai ser discutida. Um outro valor que nós discutimos e debatemos é a possibilidade da Câmara ter hora real da sua sessão para conhecimento público, e Vossa Excelência colocou na internet. São valores imprescindíveis para a democracia. São valores necessários para que a gente possa avançar. Mas eu quero fazer mais um apelo. Essa Casa Legislativa aprovou 3 projetos de minha autoria. Transparência para a saúde. Nós não sabemos quantos médicos existem, quantos funcionários existem, aonde estão lotados, o que estão fazendo, nós não sabemos nada. Nós precisamos do projeto de transparência para a educação, para que saibamos quantas são as escolas, quantos são os professores, aonde estão lotados, quantos são os alunos, qual a classificação no IDEB. E o projeto de transparência para o Executivo, porque aí nós vamos conhecer aonde está o cabide de emprego, porque as nomeações são necessárias para ocupar os cargos técnicos e a necessidade de fortalecer a execução dos trabalhos, das secretarias e tudo mais. O que pega são os excessos e a falta de transparência para que possamos conhecê-los. O que peca é a sociedade não conhecer os contratos de licitação que existem, que foram feitos há tempos passados e que até hoje impera no sentimento da população que essa é a casa responsável. Ela foi lá atrás, ela foi no passado. Hoje não mais, mas que a sociedade possa ter o direito de conhecer, de ter acesso às informações. Então eu faço apelo nesse sentido. Que não só seja aprovada a lei, que já foi há alguns meses,
mas que ela seja efetivamente aplicada. Muito obrigado. Pois não, vereador. Convocar o próximo vereador inscrito, o vereador Marcelo Verlia, também dispõe de até 6 minutos. Excelentíssimo presidente, vereador Luciano Faria, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Esse é um dos momentos em que o Legislativo Municipal ele recebe na sua assistência a população de Nova Friburgo, aqui representada por algumas centenas de pessoas. E eu que, ao longo desses últimos 8 anos, exerci sempre com uma postura construtiva, propositiva e até eventualmente crítica, mas também fundada e voltada para o interesse público, participei ao longo desse período de inúmeras votações muito importantes. Um dos primeiros projetos, lá pelos idos de 2005, viabilizou o fim da terceirização da mão de obra no município de Nova Friburgo. Aprovamos aqui também, numa sessão que durou mais de 7 horas consecutivas, o novo plano diretor do município. Realizamos aqui, não era esse cenário, porque houve uma obra de modernização, mas realizamos aqui diversas ações com o objetivo de ampliar o número de universidades públicas, gratuitas e de qualidade no nosso município, fazendo com que pulássemos de poucas centenas de alunos para mais de 1.500, 1.600 alunos, com a expectativa de que, ao longo dos próximos anos, tenhamos cada vez mais instituições de ensino superior na nossa cidade. Aprovamos especificamente nessa casa a incorporação da Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, Autarquia Municipal de Ensino Superior, pela Universidade Federal Fluminense, viabilizando a federalização do curso de odontologia, mas também a vinda dos cursos de biomedicina, fonoaudiologia, e acredito que tenhamos criado o ponto de partida para que um dia nós tenhamos também o tão sonhado e tão necessário curso de medicina. Fizemos diversas audiências públicas para discutir assuntos de interesse da coletividade. Aprovamos aqui a lei que instituiu o concurso de 2007, uma lei bem estruturada, que não teve nenhum tipo de problema junto às instâncias jurídicas. Aprovamos aqui reduções de IPTU para pessoas de baixa renda, reduções de IPTU para aqueles cujas moradias poderiam ter no seu entorno preservações ambientais. Aprovamos aqui redução de IPTU para aqueles que investem na preservação da memória arquitetônica. Aprovamos aqui aumentos salariais para profissionais de enfermagem. Aprovamos aqui plano de cargos, carreiras e remunerações para os profissionais do magistério. Aprovamos aqui, e aí posso falar por mim, acredito que a grande maioria dos legisladores, todas as propostas orçamentárias encaminhadas pela Prefeitura, porque governo nenhum executivo pode fazer nada se não houver uma aprovação de uma lei orçamentária, inicialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, e sempre de forma construtiva, propositiva, tive a oportunidade de votar favoravelmente, e tantos outros projetos. Combati nessa casa incessantemente a prática do nepotismo na esfera pública, que é a contratação de parentes por parte de autoridades públicas, e combati sozinho, repito, combati sozinho, porque a dominância à época era contrária a isso. Pela primeira vez na história do município, um legislador apresentou e aprovou um projeto chamado Nova Friburgo Transparente, com o objetivo da transparência nas contas públicas. E poderia aqui falar de inúmeros outros projetos que ou apresentei ou participei da sua aprovação.
E hoje, dia 14 de junho de 2012, nós, os atuais 12 vereadores, que não foram os responsáveis pela ampliação de 12 para 21, é importante que essa correção seja feita, porque eu tenho ouvido e visto alguns comentários dando conta de que aqui teria sido feita pela atual legislatura essa ampliação, e não foi. Ela terá a responsabilidade de fazer essa votação. É verdade que deveria ter sido aprovada essa redução até um ano antes das eleições, para que houvesse 100% de segurança jurídica? Acredito que sim, por isso respeito, pelo menos em essência, o parecer do ilustre procurador dessa casa. É verdade que há dúvidas acerca das interpretações que poderão advir de uma possível redução para as próximas eleições? Também é verdade. Não é uma matéria pacificada, até porque as regulamentações a nível nacional são relativamente recentes e que, a partir de agora, nas eleições de 2012, começarão a ser testadas na prática. E a principal dúvida é quanto à aplicabilidade, já para as atuais eleições ou para as eleições de 2016. Há, concretamente, 2 projetos hoje em trâmite sobre a proposta de redução de vereadores. Um deles, propondo a redução de 21 para 15, aparentemente para as eleições de 2016. 1 minuto. E há um projeto que reduz para 13, propondo a sua aplicabilidade já nas próximas eleições. Já finalizando a minha fala, senhor presidente, senhores vereadores, o principal autor de administração no mundo, Peter Drucker, cujos textos eu leio desde a década de 80, quando cursei administração, certa vez ele escreveu: existem 2 tipos de riscos. Aqueles que nós não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que nós não podemos nos dar ao luxo de não correr. Eu finalizo dizendo que a redução do número de vereadores, cuja aplicabilidade seja para as atuais eleições, é o projeto que eu fui um dos coautores e cujo projeto contribuirei para defender na noite de hoje, porque nós precisamos ingressar no pensamento e na prática daquilo que a sociedade de Nova Friburgo vem apresentando. Conclua, por favor. E quero finalizar, senhor presidente, pedindo um pouco de tolerância, porque houve para demais colegas. Vereador, já estou dando tolerância. Que às vésperas das eleições... Eu vou dar mais 1 minuto e vou encerrar. Senhor presidente. Às vésperas das eleições, que significarão, pelo menos para os nossos próximos 4 anos, uma representatividade muito grande, nós temos visto movimentos impensáveis, alianças inimagináveis, muitas danças das cadeiras. Agora, que todos nós tenhamos muito foco e visão de que, mais do que projetos de poder de grupos políticos, Nova Friburgo precisa de um projeto de governo que a tire da situação que se encontra. Então, eu quero, nesse momento, firmar a minha posição como um dos autores do projeto, na expectativa de que ele seja colocado em votação e que nós consigamos dar a resposta que a população de Nova Friburgo espera. Muito obrigado, senhor presidente. Só queria lembrar aos vereadores que quem controla o tempo é a presidência. Então, não terá mais questionamento, porque os vereadores estão na tribuna, falam e acabam perdendo a noção de tempo. Então, quando eu falar conclua, será dado mais 1 minuto, e dentro desse minuto o vereador vai ficar sem a palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, como todos sabem, O vereador dispõe de 10 minutos. Obrigado, vereador. Como todos sabem, eu estou no meu 5º mandato
E eu poderia estar no 7º mandato, já que um mandato eu saí para ser candidato a vice-prefeito na chapa do doutor Renato Abirrame. Tivemos 28 mil votos naquela ocasião. E teve um outro mandato, que fui o 3º mais votado na cidade de Friburgo, e fiquei de fora, né, porque o meu partido teria que fazer uma legenda de 9 mil votos e fez 8.880, se não me falha a memória. Eu fiquei de fora exatamente porque, naquela ocasião, foi reduzido de 19 para 12 vereadores. Em momento nenhum, eu reclamei de nada, não reivindiquei nada. Pelo contrário, saí às ruas agradecendo a votação que me foi conferida. Fiquei feliz por isso. Voltei a candidato na eleição seguinte, me elegi de novo com uma votação muito expressiva, com quase 2.600 votos. E nessa vida pública de 5 mandatos, já me acostumei a conviver com vaias e com aplausos. Portanto, para mim não faz diferença. Tanto faz a Câmara estar cheia como vazia, a minha posição vai ser sempre a mesma. Me lembro até que naquele malfadado concurso de 99, que eu fui à tribuna, a Câmara estava lotada, inclusive na rua, quando a Câmara era lá do outro lado, e eu, mais o vereador Vanorzinho, mais o vereador Valentinho e o vereador Rogério Cabral, fomos os únicos que, naquela ocasião, colocamos de que o concurso estava errado, que o concurso estava com vícios insanáveis e, portanto, o prefeito teria que enviar um outro projeto à Câmara. Passado isso, o concurso foi aprovado e, quando, da ocasião da homologação do concurso, o prefeito mandou um projeto para a Câmara pedindo que a Câmara homologasse o concurso. E eu fui o único vereador que subi à tribuna naquela ocasião e disse: a Câmara não tem poder de homologar o concurso. E fui vaiado, e o concurso está tramitando até hoje aí, e não foi resolvido até hoje. Por isso é que eu estou dizendo que já aprendi a conviver com isso. Logicamente que eu respeito todos os movimentos, não só das redes sociais, como da maçonaria, como do CONSEG, de qualquer outro movimento, mas nada vai mudar o meu voto, porque eu sempre tive convicção do meu voto. Desde o início, quando houve o aumento de 21, que eu não estava nessa casa quando eu entrei aqui, a minha proposta sempre foi de 15 vereadores. Falei isso na rádio, falei isso aqui na Câmara por diversas vezes. Depois, então, nós fizemos uma proposta de 13 vereadores, que assinei junto com eu, o vereador Marcelo Verli, o vereador Isaac Demani e o vereador Renato Abirrame. Bem, o que existe na Câmara hoje, e eu não queria falar sobre isso, existem divergências muito grandes que vai culminar com o seguinte: nós precisamos de 8 votos para aprovar um projeto de resolução. E se não tiver 8 votos, tem um grupo de vereadores que querem 15, tem outro que querem 13, tem outros que querem 21. Conclusão, nenhum dos projetos vão ser aprovados e vai continuar na mesma. E eu continuei, eu fiz o possível para que houvesse um consenso. Tá? Estou aqui, estou dizendo isso porque eu não tenho medo de perder voto. Isso aqui é transitório, hoje eu sou, amanhã não sou, tá? Porque isso aqui não é eterno. Acho que a Câmara hoje faz um papel, eu que já participei de outras legislaturas, hoje a Câmara aqui, o voto não é escondido não, gente. O voto aqui não é mais secreto. Aqui a gente tem que dar a cara para bater, tem que votar. O povo tem que saber quem está votando. A Câmara hoje, são poucas as câmaras nesse Estado que a televisão transmite as sessões. São poucas câmaras nesse Estado que o voto não é mais secreto, igual aqui nessa Câmara. E nessa legislatura, com todo respeito a outras legislaturas que participei, a Câmara, ao contrário do que muitos pensam, tem feito o seu trabalho. O papel do vereador é legislar, é fiscalizar os atos do Executivo, e nós não temos nenhuma competência para executar obra, nem nada, o que muitas pessoas que não entendem isso atribuem hoje a culpa à Câmara. E, na verdade, logicamente que a reivindicação da comunidade, das redes sociais, da maçonaria, é válida, só que não é reduzindo o número de vereadores
que vai se resolver muita coisa aqui não, gente. Sinceramente, parece até que alguém descobriu uma varinha de condão, parece que, pronto, reduziu o número de cadeiras, está resolvendo o problema de Friburgo. A gente tem problemas seríssimos, que muita gente não está nem aí. Por exemplo, a gente está perdendo as nossas empresas para Bom Jardim, para Cordeiro, para todos esses municípios aqui, por causa do CMS. Tem que se ter um movimento.